Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar, caríssimos irmãos e irmãs, na fé do Cristo ressuscitado. A palavra de Deus, mais uma vez, nos fala daquilo que é primordial na nossa vida, que é a necessidade que todos nós temos da misericórdia de Deus. E é assim que Deus se revela ao seu povo, como um Deus misericordioso, um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que sente a necessidade do seu povo, um Deus que não está alheio aos seus sofrimentos. Nós estamos aí acompanhando ao longo desta semana, no livro do Êxodo, o chamado de Moisés e a missão que Deus coloca para ele. Ele, mesmo sentindo-se talvez impotente, mesmo sentindo-se incapaz, Deus o estimula: eu estarei contigo. E Moisés então, contando com a graça de Deus, confiando na força do Pai, vai e cumpre a missão que Deus lhe havia dado. Parte em missão para salvar o povo de Israel. O povo que clamou a Deus e Deus ouviu o seu clamor. E na leitura de hoje, nós vimos esta passagem de Deus que vai dizer para Moisés e Arão que celebrem a sua Páscoa, a sua passagem, que ele vai passar pelo Egito, onde o povo estava lá escravo, sofrendo, sendo oprimido pelo faraó, e Deus então diz que ele vai passar pelo povo. E ele vai pedir então que todo o povo pegue um cordeiro, asse o cordeiro, reúnam-se em comunidade, comam daquele cordeiro, depois com o sangue passem nas portas de suas casas, e aquele sangue será um sinal de que aqueles são os do Senhor, são os filhos do Senhor. E quando a praga exterminadora passar, todos aqueles que estiverem untados, com as suas casas untadas, marcadas com o sangue daquele cordeiro, nenhum mal iria afligi-los. Queridos irmãos e irmãs, esta passagem nos recorda aquilo que nós estamos fazendo neste momento. Nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. A cada Eucaristia, nós celebramos esta presença amorosa do Senhor Jesus no meio de nós. Nos reunimos em comunidade para também nos alimentar do cordeiro imolado, que é o próprio Jesus Cristo. Também nós nos alimentamos do seu sangue, não só da sua carne, do seu corpo, mas também do seu sangue. Assim como Deus pediu que aquelas casas dos seus filhos fossem marcadas com o sangue, nós também, quando nós comungamos da Eucaristia, nós somos marcados
com este sangue que nos redime, com este sangue que nos lava, que nos purifica, com este sangue que nos torna íntimos do Senhor. Celebramos a Páscoa, a passagem desse Senhor que é o Senhor do sábado, desse Senhor que hoje no seu evangelho nos diz que Ele não quer sacrifício, o que Ele quer é misericórdia. Por isso que para celebrar a passagem, a Páscoa do Senhor, nós não trazemos aqui um cordeiro, né? Nós não matamos o cordeiro, nós não vemos derramamento de sangue, porque o que nós celebramos é o sacrifício espiritual, é o sacrifício da misericórdia do Pai, desta misericórdia que quer ser derramada nos nossos corações, para que nós compreendamos que as leis, elas não foram feitas para oprimir, elas não foram feitas para nos colocar limites, mas as leis, elas foram feitas para nos libertar. As leis foram feitas para que nós possamos celebrar o dom da vida, para que nós possamos estarmos sempre em comunhão com o Senhor, nesta liberdade, nesta verdade que nos é revelada, mas acima de tudo, através da misericórdia. A lei, ela deve ser vivida na misericórdia. Por isso que Jesus, no final do evangelho, vai dizer que se aqueles fariseus que estavam lá, apontando os dedos para os discípulos de Jesus, só porque eles colheram espigas de milho e comeram num dia de sábado, que era um dia, era um dia santo para o povo judeu. E Jesus vai dizer, olha, se vocês entendessem, o que eu disse, eu não quero sacrifício, o que eu quero era misericórdia, vocês não matariam os inocentes, vocês não julgariam os inocentes. E é isto, quando nós não agimos com misericórdia para com os nossos irmãos, quando nós não temos esta compreensão do que significa verdadeiramente a misericórdia na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, nós vamos agir sempre como os fariseus. Nós vamos apontar os dedos para os outros, nós vamos ver os erros dos outros e nunca vamos perceber que nós também cometemos erros, que nós também somos fracos, somos limitados, que nós também precisamos da misericórdia de Deus. E nós não podemos esquecer daquilo que Jesus, em outra passagem, Ele já nos dizia: sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. É assim que nós devemos conduzir a nossa vida, na misericórdia. Porque da mesma forma que nós precisamos da misericórdia de Deus, os nossos irmãos também precisam da misericórdia de Deus. Não é porque nós somos cristãos, católicos, porque eu sou padre, ou porque eu participo da missa, porque eu rezo o terço, porque eu comungo todo dia, que eu posso me achar mais e melhor do que os outros. Que eu tenha direito em pisar nos outros, em humilhar os outros, em olhar os outros, com o nariz empinado, de cima para baixo. Não, nós temos que compreender que todos nós somos irmãos, que todos nós somos necessitados da graça de Deus, e é a graça de Deus que nos sustenta, é o amor do Pai que restaura as nossas vidas, e é esse amor que nos torna misericordiosos, é esse amor que nos faz compreender as limitações, os erros, os defeitos nossos e também dos nossos irmãos. Que assim nós possamos agir, queridos irmãos e irmãs, como pessoas consagradas pelo batismo, como pessoas consagradas pelo sangue do Cordeiro que nós tomamos, que nós comemos junto com o corpo do Senhor na Santa Eucaristia, para que, marcados com esse sinal da bênção, da proteção do Senhor, nós possamos agir como verdadeiras testemunhas desse amor, desta misericórdia que está presente no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.